Uma vez eu estava conversando com um rapaz e ele estava me contando uma coisa de um lugar que ele trabalhou durante algum tempo, e me contando a sua história. E ele trabalhou em lugares que tinham máquinas de jogo, que colocavam em bar, ele tomava conta dessas coisas. Máquinas de bingo, que você botava moeda, botava dinheiro e ficava apertando para jogar. Ele me falou que aquelas máquinas, elas são programadas para a pessoa perder. Existe uma programação ali que não tem sorte, não tem nada, ela é programada para só um percentual pequeno de pessoas ganharem ali uma vez ou outra para dizer que alguém ganhou, mas na verdade ela tem uma programação onde ela só vai dar lucro, não tem como, tem um computador ali dentro. Então ela tem uma programação para perder, para as pessoas perderem. E eu fiquei pensando, e por incrível que pareça, algumas pessoas elas podem ter uma programação mental que volta e meia, não importa o que aconteça, elas perdem, elas não chegam, elas vivem dificuldades. E às vezes é um padrão de pensamento, é um padrão de comportamento, é um padrão de ação que vai se repetindo muitas vezes, gerando um ciclo de perdas. E não importa o que ela faça, de alguma forma, acaba dando errado de alguma maneira. Seja muito bem-vindo à nossa série de devocionais. Preste bem atenção no que Deus vai falar com você hoje. Hoje é o devocional de número 80 e o tema dele é uma nova mentalidade para viver as promessas de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim: portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Preparem sua mente, exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. É um texto maravilhoso. E eu fiquei pensando sobre Moisés. Qual era a diferença entre Moisés e as demais pessoas que faziam parte daquele povo que estava guiando pelo deserto, né? Para Moisés poderia ser mais fácil as coisas. A gente pode ver que Deus falava com Moisés. Moisés, ele não era só mais otimista, ele enxergava as coisas de uma outra maneira. O povo estava reclamando e falou: não, hoje vocês verão o grande livramento que Deus vai dar. Deus disse que vai acontecer, tem uma palavra de Deus. O povo reclamando, querendo voltar para trás, e a mente de Moisés olhando para frente, arrastando aquele povo com ele, um grande líder que foi Moisés. E por que a cabeça de Moisés funcionava diferente da cabeça do povo? O povo estava olhando o desafio, querendo voltar para trás para comer cebola, querendo voltar para o Egito. Moisés estava vendo o desafio e falando: não, tem uma terra para conquistarmos, nós podemos ir à frente. No mesmo lugar, vendo a mesma coisa. Um vê uma coisa e outro vê outra coisa. Quando a gente olha para a vida de Moisés, Moisés não cresceu escravo como todo aquele povo. Não cresceu sendo escravizado e amassando barro como todo aquele povo. Moisés cresceu no palácio, Moisés cresceu estudando, Moisés cresceu tendo uma forma mental e intelectual diferente, aprendendo sobre astrologia, aprendendo sobre arquitetura, aprendendo sobre matemática, aprendendo sobre tantas outras coisas, sobre ciência. E Moisés teve uma formação mental e intelectual diferente, que fazia com que a sua mente funcionasse de maneira diferente. Aquele povo havia sido escravo, cresceu amassando barro, sem ter acesso a algumas outras coisas. E a gente vê, por isso que o evangelho não é mudança de hábito, é mudança de mente, como diz em Romanos 12:2. Sejam renovados na vossa mente para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, sabe? Diante de toda e qualquer adversidade, da possibilidade de viver algo novo, o primeiro impulso daquele povo sempre era recuar, sempre era voltar para trás. E Moisés era aquele que ia arrastando aquele povo para frente, porque ele tinha uma construção mental diferente. Precisamos entender que as decisões e as ações erradas nascem na mente, nascem aqui no coração, no nosso íntimo, sabe? As coisas que a gente vai, os passos que iremos dar, que podem dar errado, que vão gerar ciclo de perda, nascem como a nossa mente trabalha, como a nossa mente funciona. E quando somos preparados e criados somente para sobrevivência, acabamos somente sobrevivendo. Quando não somos criados, quando não temos uma mente alinhada, formatada, formada pela palavra de Deus, a palavra de Deus, ela vai formar a tua mente, ela vai dar forma. O que o texto de Romanos 12
12:2 diz: não deixe esse mundo, não deixe esse mundo formar você. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não deixe o mundo dar uma forma a você, uma forma a seus pensamentos, uma forma a sua visão, uma forma a sua maneira de enxergar as coisas. Sabe, Joyce Meyer tem um livro maravilhoso chamado Campo de Batalha na Mente. E ele vai falar de como o diabo pode, se o diabo vence você na mente, dentro de você ele vai vencer você do lado de fora. Porque muitos lutadores, quando estão no ringue, quando vão entrar para lutar, o treinador dele fica ali: rapaz, não se esquece não, tu é o campeão, hein? Não se esquece não, tu é o vencedor. Não esquece não, olha quem tu é, cara. Não esquece não, tudo que tu treinou, treinamos porque tu vai chegar aqui, tu vai vencer. E os caras ficam ali, não é só para mim, somente empolgando, é lembrando, cara. É fazendo com ele tenha aquela ideia mental, falando que a mente dele funciona de maneira diferente. Que ele entre ali realmente destinado a vencer e não destinado a perder. Sabe, você precisa entender que você é alguém destinado a vencer. Você não é alguém destinado a perder, sabe? Algumas coisas especiais estão para acontecer na nossa vida e não há impossíveis para quem já viveu muitas coisas difíceis. Você é destinado a vencer. Que Deus abençoe você. Aí, te encontro aí no próximo Devocional. Valeu!